Boa noite, gente! Sejam bem-vindos à nossa aulinha de hoje aqui com a Prof. Gabi. Estou muito feliz de começar esse projeto, de estar aqui ao vivo com vocês. Gente, olha só, a gente preparou tudo com muito carinho. Então, dizer que eu estou muito feliz com a sua participação aqui, da família, amigos, colegas. Quero que vocês se sintam à vontade, confortáveis, né? Vocês sabem que eu estou fazendo isso pela primeira vez, então a gente vai ter muitos momentos por aqui hoje, tá? Inicialmente, eu gostaria que vocês falassem aí de onde vocês estão, falando de onde, a cidade que estão falando, se já me conhecem. Eu estou vendo aqui que já tem um monte, tem ex-alunos, tem família, então eu estou muito feliz com isso. Sejam bem-vindos, gente. Vão colocando aí quanto tempo vocês já me conhecem, a área que vocês trabalham, o que vocês fazem. Vocês podem ir colocando ali no chat há quanto tempo já estão no mercado profissional, que isso é muito bom, qual a sua formação. Isso tudo é muito legal, porque é o assunto que a gente vai discutir hoje. Aliás, eu quero mostrar para vocês uma coisinha. Olhem só a chave que eu preparei para vocês, porque o meu compromisso hoje é te entregar a sua chave. A chave da sua carreira profissional. Então, ó, gente, está aqui, deu um trabalho, as crianças adoraram, tá? Me ajudar a fazer essa chave, para trazer exatamente uma simbologia em relação ao nosso tema da aula de hoje. Bom, enquanto o pessoal vai entrando, oi, as pessoas estão comentando aqui Itajaí, Pomerode, né? Muito bem. Então, sejam todos bem-vindos, gente. Olha só, vocês já sabem que a nossa aula é sobre a entrega dessa chave e eu gostaria que, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou explicando para vocês algumas realidades da educação. Vocês sabem já, né, que a educação, depois de 2019, com o Covid, ela mudou a sua estrutura, a sua forma, e muito da educação, o que antes era muito difícil acontecer, por exemplo, uma aula assim, nesse formato, onde a gente está presentes, mas distantes, foi uma evolução que aconteceu muito rápida. Inclusive, neste momento, eu estava liderando uma instituição, tinham mais de 700 funcionários, 40 cursos em andamento, quase 10 mil alunos entre graduação e pós-graduação, e da noite para o dia nós precisamos estruturar. E essa reestruturação que aconteceu naquele momento, ela mudou a educação para sempre. A educação, ela se transformou mais ágil, ela se transformou mais rápida, e as pessoas têm buscado isso. A gente sabe que a educação também nos deixou mais próximos. E com a tecnologia, agora nos últimos 2 anos, com a IA, com tudo isso, tudo criou muito movimento, e a educação foi um setor que está sendo muito afetado. Inclusive, eu estava hoje de tarde olhando os dados do censo que foram publicados do ensino superior, nós chegamos ao marco de mais de 10 milhões de alunos matriculados no ensino superior. Porque isso se dá exclusivamente por conta das vagas do ensino à distância. Então, nós temos muitos alunos procurando o ensino superior e fortalecendo aí o ensino, tá certo? Como vocês sabem, e que com essa mudança da educação, o mercado de trabalho, tudo acontecendo, a gente tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E hoje eu quero trazer um pouquinho para vocês deste cenário, tá? Se vocês puderem colocar aqui, tá? Onde vocês estão falando, formação, a área de vocês, porque daí eu consigo puxar os exemplos da minha aula em relação ao mercado profissional de vocês, tá certo? Muito bem. Olha só. Para quem não me conhece ainda, vocês sabem que eu trabalho com educação há 20 anos, né? Essa é a minha formação. Fiz mestrado e doutorado na área da administração, mas trabalho com a educação. E dentro da minha formação científica, digamos assim, de titulação,
Eu sempre fui muito pesquisadora, publicando artigos em eventos nacionais, internacionais, participando de congressos. Agora, inclusive, eu publiquei 2 artigos num congresso internacional que vou participar em novembro. Também construí uma carreira profissional de muito êxito, porque vocês vejam bem, liderei uma instituição muito grande aqui na região, ela realmente teve um crescimento exponencial, teve os melhores resultados, foi inclusive conquistado a melhor instituição de Santa Catarina na nossa época de gestão. Então a gente tem um resultado muito bacana. Mas o que realmente é importante, gente, é que eu quero falar para vocês que além dessa experiência técnica, profissional e acadêmica, eu fui uma pessoa que eu entrei numa empresa como estagiária, começando nas funções super básicas, tá, gente? Então, assim, começando muito básico, estudei muito, me formei, e aí, com o tempo, eu fui conseguindo conquistar espaços maiores na empresa. Então, sempre observando as oportunidades. E quando eu trago isso para vocês, eu trago porque a minha história realmente é uma história vivida, né? Eu estou trazendo para vocês uma experiência profissional de como é possível você sair de um setor e de um cargo que às vezes é pouco e pequeno para você estar num cargo onde você é valorizado, onde você tem boa remuneração e onde você é reconhecido. Porque a minha aula de hoje é exatamente sobre isso. É sobre quando a gente está estagnada, ou quando a gente não se sente valorizada, ou quando a gente está desmotivada em relação ao mercado de trabalho. Mas aí a gente precisa descobrir as nossas habilidades e conquistar melhores oportunidades. E isso é possível, gente. Hoje, na entrega dessa chave, eu vou mostrar para vocês como é possível, porque eu sou uma pessoa que viveu isso tudo. Então, além de toda a experiência teórica, científica e prática, tem a minha vivência. E o que eu quero entregar para vocês é isso, gente. Quero entregar como é possível você crescer profissionalmente. Porque, como eu tenho falado, você é uma estrela e você tem condições de brilhar, você tem condições de conquistar o que você quiser. Basta planejar, ter estratégia e saber para onde você vai. Inclusive, pelo fato de que seja formada na administração, a minha aula será muito voltada para os conceitos de gestão. Nós vamos falar de mapa estratégico. E neste mapa você vai encontrar a sua chave, tá, gente? Então, isso é o nosso começo. Mas olha só, eu vou pedir licença aqui para vocês, quer dizer, vocês podem compartilhar também. Eu vou mandar uma mensagem aqui no grupo para dizer que nós já estamos ao vivo, porque vai que algum colega ainda não entrou. Deixa eu ver em quantos a gente está, em 23. Então, a gente pode mandar aqui, já estamos ao vivo, para que as pessoas possam entrar e não perder esta chance. Tá certo? Pronto, já enviei, já chamei mais um pouquinho o pessoal. E agora então, gente, nós vamos entrar na parte do conteúdo, tá? E como toda professora, quando começa a apresentar a sua aula, ela fala sobre a metodologia. Muito bem. Mas vai ser uma metodologia legal. Nós vamos ter essa aula em 2 partes, tá? A primeira parte, onde eu vou apresentar os aspectos conceituais que são importantes para a gente ter uma base do que nós vamos produzir em relação ao seu mapa estratégico. Então, vocês já viram aqui que eu estou com caneta, papel, e eu espero que você também esteja com papel e caneta, porque nós vamos aplicar, nós vamos botar a mão na massa, porque a gente não pode falar em mudança da educação, em transformação, sem a gente colocar a mão na massa, tá? Então, eu conto com vocês aí. Olha, uma boa concentração e eu tenho certeza que você vai se surpreender com a sua chave, tá bem? E depois, a segunda parte da aula, então, né, a gente vai ter exatamente essa atividade prática que eu vou desenvolver com vocês.
Primeiro, inicialmente, eu vou começar falando um pouco como a gente pode enxergar a educação e o mercado profissional, porque isso vai ser a base da nossa atividade. Então vamos lá, papel e caneta, vocês vão fazer um desenho, eu vou mostrar para vocês irem pensando depois no final da habilidade de vocês. Aqui, deste lado, eu vou desenhar uma caixinha, tá? Nessa caixinha, a gente vai colocar a formação, ou seja, qual que é a tua formação profissional. Aqui também, eu gosto de falar o seguinte, gente, aqui é a parte do ensino, é a parte da escola, é a nossa parte de formação. Esse é um lado da vida, né? A gente estuda, vai para a escola super cedo, frequenta as aulas, passa muito tempo dentro de uma escola, então aqui é a nossa parte de formação. Quando a gente busca já uma idade mais avançada, mais para frente, ó, eu faço uma linha e eu chego aqui deste lado em outra caixinha, tá? Que é o mercado profissional. Então, aqui nós temos dois lados importantes da nossa vida, que é a parte da formação e a parte do mercado profissional. Veja bem, quando a gente fala em educação, a gente está falando de um sistema educacional tradicional. E por que eu gosto de falar que o sistema é tradicional? Porque passam-se os anos, passa-se o tempo e a escola continua do mesmo formato. A escola, ela não tem evoluído da mesma forma que o nosso mercado profissional tem evoluído. Ah, não quer dizer que eu não defendo diplomas, tá, gente? Não estou falando que não é importante você se formar e ter uma formação. Estou falando que o formato da escola, ele é tradicional. Tanto é que os alunos, eles sentam nas carteiras e cadeiras um atrás do outro, né? E esse formato é desde o século XIV. Eu gosto de comparar a escola com uma caixinha, sabe? Então eu trouxe aqui para vocês uma caixinha. Por quê? Porque a formação, o próprio nome formação vem de formado, vem de forma. Você vai entrar dentro de, é como se fosse uma esteira de produção na escola. Você vai ter a primeira série, segunda série, terceira série, quarta série, assim sucessivamente. E você vai ter um padrão de formação. Então é assim que funciona. Na minha época, por exemplo, nós trabalhávamos com algumas coisas de apostila. Até hoje se fala de apostila. Minha filha, por exemplo, está indo no pré e está recebendo uma apostila para estudar. Ou seja, a apostila vem com o conteúdo pronto, estrutura, desenho, imagem, tudo pronto. Então você recebe uma caixa, você entra numa esteira de produção e você sai formado. E é engraçado a gente pensar, porque o tempo que hoje as crianças ficam na escola, depois elas já se acostumam a ficar no mercado de trabalho também trabalhando. Nós estamos numa escola que prepara você para trabalhar, que prepara você para ouvir, né, aprender e ficar, né, a gente vai se acostumando com essa rotina. E isso impacta exatamente no que você vai fazer no mercado de trabalho. Então, gente, a gente tem aqui a educação, compor uma forma que vai formar você para o mercado de trabalho. E aí, a gente precisa dizer que a educação, pelo menos na minha época, o professor falava mais, nós falávamos menos, nós tínhamos uma estrutura de escola muito fragmentada, né? Então era tudo muito específico. E é o que acontece hoje também. Conforme eu trabalho com educação há 20 anos, né? E eu sei disso, e abri muitos cursos de graduação e formei muitos alunos. Muito da formação tem a ver com a titulação e o conhecimento, tá? Então, o conhecimento, ele é buscado nas instituições, ele é ciência.
E aí, gente, o que acontece? Só o conhecimento, só a caixinha não serve mais para o mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho já sofre muitas mudanças. Aqui, ó, do caminho da formação, tá, até o mercado profissional, existe uma linha que precisa ser trabalhada. Quando a gente fala de mercado profissional, a gente também fala de um mercado que sim, que no início ele era organizado para a gente trabalhar exatamente a questão da produção em massa, né? Por exemplo, a gente tinha que cada um entrava no seu setor, fazia suas atividades. Então, aqui também o operacional, as pessoas se formavam para ser operacionais, para ter bons cargos, bons salários. Eu me lembro assim, ó, na época de banco, né? Na época de banco, as pessoas faziam um concurso, ficavam no banco e se aposentavam em banco. Hoje a realidade não é mais assim, o mercado profissional está muito mais acelerado, ele tem muito mais oportunidades. E com as chegadas aqui, ó, da IA, com a chegada das tecnologias, nós podemos afirmar que a caixinha do mercado profissional, gente, o mercado profissional ele é assim, ó, a gente foi formado caixinha, mas o mercado profissional está assim, ele avançou muito, ele evoluiu muito. A tecnologia fez com que o mercado profissional crescesse muito rapidamente. Aquele formato nosso de quadrado, entrar numa empresa, trabalhar no operacional, numa montadora de carros, por exemplo, ficar aí estagnado aí, essa época passou, nós vivemos uma outra época. E aí, o que eu quero falar para vocês? É aqui que a gente entra, ó. Quer ver? Vou mostrar aqui para vocês. É aqui que entram a chamada habilidades. Gente, assim, ó, esse desenho aqui vocês não vão ver em lugar nenhum. Porque esse desenho aqui eu fiz como doutora, como estudiosa, como eu entendo o mercado. E aqui está realmente uma visão clara sobre o seu lado de formação escola quadrado e o mercado profissional. Então aqui nós temos um caminho que precisa ser percorrido. E aqui então a gente mostra as habilidades. Bom, ai Gabi, mas assim, dentro das habilidades eu tenho muitas habilidades. Que bom que você tem muitas habilidades, porque é o que você precisa. Você precisa de muitas habilidades. Quanto mais habilidades você tiver, melhor será para a sua carreira profissional. Só que as exigências de habilidades também são muito rápidas. Elas acontecem por conta dos avanços das tecnologias e da IA. E aí, se a escola, nesse formato tradicional, como a gente já falou, continua na mesma forma, ela vai te entregar o conhecimento, tá, gente? O conhecimento, a ciência, é isso. Eu vi muitos alunos se formando em vários cursos de graduação. E eles se formaram e muitos não entraram na sua profissão ou não sabiam por onde começar, porque não se sentiam realizados profissionalmente com a formação, depois de 4 anos estudando. Então, por quê? Porque ele realmente não fez o que ele gostava, ele fez o que achou que deveria fazer para o mercado de trabalho. Às vezes, muitas vezes, pensando no dinheiro, a pessoa se forma, busca formação e ela não consegue desempenhar o papel com excelência como ela poderia desempenhar. Ó, gente, em 2003 eu entrei na faculdade, o curso de artes. Aí, eu fiz artes 1 ano e eu comecei a dar aula para ser professora. E eu cheguei para minha mãe e falei assim, não mãe, eu vou trocar de curso, eu não vou ficar em artes porque eu quero administrar, eu quero aprender sobre negócios, eu quero entender. Tanto é que em 2018 eu já tinha empresa no meu nome, eu já participava de sociedades, eu já tive vários negócios desde então, né? Então eu não fui só empresária quando eu entrei na Uniavan, né? Não, a gente teve outras empresas também. E aí era sobre isso, era sobre saber o que a gente queria fazer. E você com certeza também sabe o que você gosta, o que você faz de melhor, o que você almeja para a sua vida, para a sua carreira, e a gente precisa alinhar isso, tá certo? Quando eu
pergunto para vocês sobre as habilidades, que eu fui desenhando algumas aqui, que seriam as habilidades de vocês, eu poderia perguntar assim para vocês aqui no chat. Vocês sabem... peraí, deixa eu só ver aqui. Aqui. Eu vou perguntar assim, ó. Científico. Você tem uma boa habilidade cognitiva? Como é que você consegue responder se você tem essa habilidade? Então, eu vou colocar aqui, habilidade cognitiva. Habilidade cognitiva é exatamente a habilidade que você pode ter em relação ao teu processo de aprendizagem. Você está com uma boa concentração aqui na minha aula? Você está gostando do meu conteúdo? Quero ver vocês comentando aí. Isso, anota tudo, Julie. Um beijo, Giza, te amo. A minha família aqui. Ai, já estou aqui, Sidney, muito bem, obrigada, gente. Oi, de Apucarana, gente, tem gente do Paraná. Que legal! E tá legal até aqui? Vocês estão gostando da minha aula? Quero saber se vocês estão gostando. Ou querem já ir para a chave, querem acessar a chave, né? Eu sei. Bom, gente, a habilidade cognitiva é exatamente a habilidade da atenção, da aprendizagem, a habilidade da linguagem. É o jeito que a gente aprende, né? Linguagem, memória. Então, é como o nosso cérebro interpreta as conexões. Então, habilidade cognitiva. Só que no mundo profissional, já que a Julie está anotando, vai anotando aqui, Julie, vai anotando mais, que tem mais outras coisinhas aqui para você anotar, tá? Matando as saudades de ser sua aluna. Ai, Kelly, você nem faz ideia de como eu tenho saudades de você também. Caio Pofo, tem um pofo aí, ó. Muito bom. Ai, que legal. Que bom, gente, que vocês estão gostando. Muito obrigada. Fico feliz, tá? Porque me preparei muito para vocês. Entregar o meu melhor, que isso que importa. Depois das habilidades cognitivas, nós temos as habilidades motoras. As habilidades motoras é exatamente a conexão que você tem com as habilidades das suas mãos. Por exemplo, cabeleireiro, as habilidades também educador físico, né? Tem uma grande habilidade, tipo dançar, enfim, fazer coisas com as mãos. Isso é tudo habilidade que desenvolve movimento coordenado. Então, geralmente, essas habilidades, elas fazem parte de atividades mais educacionais ou de movimento, como se diz. Bom, as habilidades sociais são as habilidades de relacionamento, gente, ó. Essas habilidades sociais aqui são como a gente se relaciona. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já vi muita gente ser demitida não pela sua competência técnica, mas sim pela sua falta de habilidade social, comportamental. Então aqui a gente tem um grande problema de ausência de uma habilidade que seja o suficiente para atingir o mercado profissional. E depois a gente tem as habilidades profissionais. Essas habilidades profissionais aqui, a gente chama ela de duas formas, tá? As hard skills, tá? E as soft skills. Essas hard skills aqui é todas as tua habilidade, competência técnica. E as soft skills são todas as tuas habilidades profissionais comportamentais. Vejam bem. Então aqui, entre a sua formação, caixinha, conhecimento, teoria, ciência e mercado profissional, você tem o seu diagnóstico em relação às habilidades. Quando que um profissional aqui é estrela? Quando que um profissional aqui, ó, tem as suas estrelinhas de destaque? Quando ele tem, geralmente sempre, ele tem todas essas habilidades muito bem desenvolvidas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A Exame publicou recentemente uma notícia que habilidades serão mais importantes que diploma. Que as habilidades das pessoas serão mais importantes. Por quê? Porque vale a pena uma pessoa ter inteligência emocional, ter iniciativa, ter criatividade, saber falar, saber se comunicar, ter uma boa oratória,
do que ela ter só diploma ou ter o diploma. Então, aqui na administração, quem é da área da administração, a gente tem o famoso chá, tá? Conhecimento, habilidades e atitudes. E respondendo aqui a pergunta da Catherine, sim, as habilidades podem ser desenvolvidas. Só que, deixa eu falar uma coisa para vocês, o desenvolvimento dessas habilidades, elas podem acontecer, elas precisam acontecer. Só que, às vezes, para um profissional que tem, por exemplo, uma facilidade de comunicação, ele consegue desenvolver mais fácil a habilidade e mais rápido. Tem habilidades, por exemplo, com uma pessoa introvertida, uma pessoa que não gosta de falar, uma pessoa que, se a gente colocar ela num palco para desenvolver essa habilidade, ela vai demorar mais. Por isso que eu gosto de falar qual realmente é a sua habilidade. Qual o seu jeito de fazer que todo mundo reconhece. Porque esse é o teu potencial. A tua estrelinha, o brilho do teu sucesso, ele está muito relacionado com aquilo que você sabe fazer e aquilo que é mais natural, que você nasceu. Por exemplo, se vocês observarem um grupo de crianças, né, brincando, sempre tem uma criança que está liderando o que todo mundo vai fazer, não tem? Essa criança ela já tem uma liderança ali, porque ela está já liderando as pessoas. E aí, será que lá na escola ele está sendo conduzido, ele está sendo aperfeiçoado na liderança? Não. Não, claro que não. Ele está lá para aprender, só que ele já tem essa liderança. Então, o que a gente precisa entender aqui na nossa aula é exatamente isso. O nosso conhecimento e a parte, então, do nosso mercado profissional. Entendido isto, agora sim, nós vamos para a parte prática da aula, tá, gente? Porque esses aprofundamentos das habilidades, tá? A gente faz também com o andamento das nossas aulinhas, tá? Que são muito importantes. Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos aplicar uma atividade prática para você acessar a sua chave. Vocês querem a chavezinha aqui, ó? Vocês querem a chave do seu mercado profissional? Eu vou entregar essa chave para vocês, gente. Tá? Vamos lá. Folha nova. Essa folhinha aqui vocês podem deixar aqui do ladinho, que depois a gente volta para ela, tá? Nós vamos agora para a parte prática. Muito bem. Eu vou utilizar, tá? Aqui com vocês. Quero todo mundo com papel e caneta na mão, tá? E se vocês também puderem postar, me marcar no Instagram, né, gente? Vocês sabem, né? Que agora a Gabi tá assim, postando, colocando no Instagram, né? Então é muito importante. A gente vai ter aqui, ó, eu vou aplicar com vocês a metodologia FOFA, que é forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Eu já falei lá no início da aula de você, aqui da minha aula, gente, que eu sou formada em administração. E que nós vamos trabalhar gestão e mapa estratégico. Então, nós vamos trazer este conceito da administração, que é da área de gestão para aplicar na vida profissional. E vai dar um diagnóstico para vocês, e essa vai ser a sua chave. Então, tem como a gente fazer. Eu não vou entrar aqui nas teorias aprofundadas da FOFA, mas ela é uma matriz desenvolvida que se chama SWOT, e ela é exatamente para fazer uma fotografia no mercado empresarial sobre as estratégias que precisam ser tomadas. Então, hoje vocês vão ter um diagnóstico de vocês para vocês criarem as estratégias para a carreira e a profissão de vocês. Vamos lá, então? Nós vamos fazer um quadrante, tá, gente? Eu vou desenhar aqui um quadrante. Vocês vão separar, vocês vão fazer assim um risco ao meio, tá certo? E outro risco aqui, vocês que estão anotando, vão escrevendo tudo ali, importante, tá, gente? Ó, pessoal de Itapema, muito bem. Eu até ganhei uma caneta nova aqui, ó, obrigada. Gente, eu tô com uma equipe aqui maravilhosa, tá? Sou obrigada a falar deles, porque eles me acompanham desde 2017, tá, gente? Desde 2017. Claro que a gente tava gravando em
outro momento, em outra instituição, né? Foram os vídeos que eu fiz lá para o EAD. Eu também fui professora no EAD da Uniavan. Daí a gente era professora, coordenadora, gestora, sabe como é que é, né, gente? Então, a gente gravava a aula lá também. E eu também desenhei. Eu lembro que eu tive uma aula que eu desenhei lá com eles. Então, a gente vai fazer aqui um quadrante, muito bem, voltando no quadrante. E vocês vão escrever aqui, ó. Aqui em cima, na parte superior do quadrante, vocês vão escrever forças. Do outro lado, sempre o positivo em cima, tá? Forças. Aqui a gente vai escrever oportunidades. Nós vamos fazer um mapinha de vocês aqui. Aqui embaixo desse quadrante, vocês vão colocar aqui forças, oportunidades, ameaças e fraquezas. Muito bem. Depois eu vou ler as perguntinhas. Eu vi que tem umas perguntas, tem um comentário aqui da Juliana, mas eu não consigo ler agora, tá, gente? Porque agora nós vamos se concentrar nesta atividade prática de vocês aqui. Muito bem. Forças, oportunidades, ameaças e as fraquezas, tá? Finalizado isso, agora nós vamos começar a preencher. O primeiro, aqui fica positivo, aqui fica negativo. Aqui a gente está falando dos... Aí tem mais uma coisinha. Aqui a gente está falando do ambiente. Aqui em cima, só um pouquinho. Do ambiente interno. Eu vou colocar aqui você, propriamente você, tá? O ambiente interno positivo. Aqui um ambiente externo, que é fora, né? Que é exatamente o mercado. Vou colocar aqui você e o mercado, aqui no cantinho, para vocês entenderem depois, quando forem olhar e olhar e olhar. As ameaças são os negativos, tá? Então, é o ambiente interno, aqui é o interno e aqui é o externo. Vejam bem, a gente separa o quadrante com positivo, negativo, interno, aqui deste lado interno, e este lado o externo, tá certo? Então, isso que vocês precisam entender aqui. Isso aqui se chama uma matriz fofa, tá certo? Vamos começar a preenchê-la agora, tá? Rapidinho, deixa eu ver meu tempo, como é que tá. Tá certo? Estou em 35 minutos? Tá. Então, aqui, ó, pessoal, as forças. O que são as forças? As forças é o mais legal, é preencher as nossas forças. Quais são as forças? São as suas melhores qualidades, tá? Eu troquei as palavras para a gente entender. Aqui, as melhores qualidades que você tem no mercado de trabalho. Por exemplo, eu sou comunicativa. Aí, coloca aqui. Sou comunicativa. Eu sou organizada. Eu gosto das coisas organizadas, eu me planejo, eu preparo, eu faço isso. Então, eu sou comunicativa, eu sou organizada. São as suas forças, são as suas melhores qualidades, gente. É o que vocês melhores sabem fazer. Por exemplo, na sua formação, tá? Eu sou formada, por exemplo, em contabilidade. Mas a minha força na área da contabilidade é trabalhar aspectos tributários da formação de contabilidade. Eu gosto da parte tributária, sou específica. Eu quero dizer para vocês que o mercado tem se encaminhado muito para as especificidades. Então, no que você é bom? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Você trabalha na área da estética, deixa eu colocar aqui, né, na área da estética, e você é formada, por exemplo, você tem a grande habilidade na maquiagem, já que tem gente aqui na área da estética, né? Você é referência na área da maquiagem, mas para você ser realmente uma referência, as pessoas têm que te procurar para isso. Você tem que ter essa força muito bem estruturada e organizada. Você tem que ser a melhor. Olha só,
Na área da formação, quando a gente fala assim das forças, é exatamente os conteúdos relacionados à sua formação de academia, de diploma. Quando a gente fala de outras forças como comunicativa, organizada, tem muito a ver com as nossas habilidades, tá? Então, mais profundamente, isso dá para ser separado, mas agora nós vamos trabalhar tudo junto. Se você que está aqui comigo ainda não é formado, você precisa realmente encontrar uma especificidade. Então, você não tem essa parte do quadrante fortalecido, porque você não está formado. Mas você pode colocar exatamente como uma fraqueza, tá? Uma fraqueza aqui dentro do quadrante. Ai, ai. Ó. Quando a gente fala, por exemplo, nos trabalhos, né? E em relação ao seu desenvolvimento, por exemplo. Eu quero saber se eu tenho uma habilidade ou se eu tenho uma força relacionada à comunicação. Eu me comunico bem? As pessoas falam bem da minha oratória? Eu tenho boa retórica? Eu consigo passar um recado de um diretor, por exemplo, se eu sou uma líder, se eu estou ocupando um cargo, eu recebo um comunicado, eu consigo passar isso adiante? Eu consigo ser uma boa profissional nesse sentido? Então, aqui a gente tem exatamente essa força. Se você tem raciocínio lógico, consequentemente também teria. Então, tem que pensar muito aqui no que vocês têm nas forças. Daria para ficar, gente, uma noite inteira, a gente trabalhando só com exemplos de forças, que é o que você melhor sabe fazer. Mas a gente tem que avançar em relação aos quadrantes para eu conseguir entregar a chave para vocês. Outra questão, só para eu finalizar as forças, dentro de um ambiente dinâmico, você consegue trabalhar sob pressão? Você consegue executar as suas tarefas com excelência? Pensem sobre isso. Pense como que você consegue lidar com as situações, tá, gente? Agora, indo para o quadrante do lado, nós vamos para as oportunidades, tá? Oportunidades é exatamente você vislumbrar o que você tem no mercado, tá? A gente já sabe que qualquer pessoa aqui tem a opção de ser CLT, tem a opção de ser MEI, tem a opção de ser autônoma, tem a opção de ser empresário. Então, essas opções do mercado, a gente pode escolher exatamente no campo de oportunidades. E eu até vou colocar aqui, ó, oportunidades no digital, tá? Porque dependendo da profissão que você tem, o que você executa e a sua habilidade, você pode ter exatamente essa opção da CLT, do digital, desculpa. Você pode ter exatamente a opção do CLT, todo mundo tem, né, gente? Aqui todo mundo tem. Aliás, o que mais tem é empresas procurando empregados, né? Então aqui, o que a gente tem de possibilidades, de oportunidades para a sua carreira. Por exemplo, eu gosto de trazer um exemplo, por exemplo, de bancário. Já que antes eu já falei do banco, eu vou falar agora. Se você tem um gerente de banco que é muito bom e ele está trabalhando assim sei lá, vou dar um exemplo aqui, que ele trabalha no Sicredi. E ele mudou para o Santander. Não é que a gente vai mudar para o banco também? Porque se ele é uma pessoa de confiança, se ele é bom no que ele faz, se ele é um excelente gestor da sua conta, se ele te ajuda, se ele facilita a tua vida, você vai onde ele estiver. E esse cara, essa pessoa, ela tem uma oportunidade de crescimento porque ela é muito boa no que ela faz. E quando você é bom no que você faz, você é recomendado, você é achado. E se você não consegue ter algum destaque de oportunidade, é porque a gente precisa e pode trabalhar isso. Então, quando a gente fala de oportunidades, é exatamente as oportunidades que você tem, o meio que você vive, o tipo de confiança que você coloca. Se você não conhece as oportunidades que você tem, eu não sei as oportunidades, eu levanto, eu vou trabalhar,
eu tô trabalhando, faço todo dia a mesma coisa, mercado muito difícil, ninguém me paga o que eu recebo, porque aqui eu já tenho triênio, biênio, sei lá o quê, e eu aqui tá bom, daí eu tô na zona de conforto, né? Aí a zona de conforto é que mora o perigo. Porque é exatamente aquele momento em que se você não muda, a empresa muda. E aí vem a demissão. E aí você da noite para o dia, né, tem um problema. Então aqui, se você não consegue enxergar as suas oportunidades de mercado, de trabalho, de opções, do que fazer, a gente tem uma preocupação, tá certo? Vou botar aqui um pontinho de interrogação. Agora, deixa eu só ver aqui um pouquinho, que na hora que eu fiz o quadrante aqui, eu acho que eu me confundi. Fraquezas e ameaças. Aqui eu me confundi, tá, gente? Vou corrigir já. A professora faz isso. E vocês vão dar um perdão para mim, porque eu também estou pela primeira vez aqui no digital. Meu nervosismo é maior do que vocês imaginam. Então aqui a gente aqui não é ameaças, tá? Tá certo? Porque esse aqui é o externo e aqui é a fraquezas. Então aqui nós temos as fraquezas e aqui nós temos as ameaças externas, tá? Muito bem. Claro, porque ó, é F-O-F-A, então é fó, fá. Foi um erro meu, tá, gente? Isso que eu repassei umas 100 vezes hoje. Hoje é a vida toda, né? Já estudo a fofa há uns 15 anos. Tá, muito bem. Vamos lá, então, para as habilidades, tá? Aqui, as habilidades das fraquezas são exatamente as habilidades que você não desenvolveu. Olha aqui, deixa eu falar para vocês. As habilidades que você não desenvolveu, ou seja, você não tem uma boa comunicação, por exemplo, você é extrovertida. Posso colocar aqui, extrovertida. É uma fraqueza. Por exemplo, falta de flexibilidade. Ai, eu odeio quando mudam meus horários. Eu não gosto, eu gosto de rotina, eu gosto de padronização. Eu não gosto dessa falta de flexibilidade. É uma fraqueza, gente. Medo de me arriscar. Ah, eu tenho muito medo. Medo. Daí começa assim, medo de me arriscar, medo de perder, medo de, enfim. Vários medos aqui nas fraquezas. Até porque a gente vem muito de uma formação calma, pensa, não é bem assim, você não pode fazer assim, você não pode fazer assado, enfim. Então a gente vem sentindo sempre muito medo, né? Então, medo é uma fraqueza. Por exemplo, eu tenho pouca clareza sobre o meu futuro, eu não sei, eu fiz uma faculdade, eu tô aí, tô pensando o que o mercado vai dar, fiz uma entrevista aqui, fiz uma entrevista ali, não gostei. Ou então, eu tô na empresa aqui trabalhando, já tô há uns 10 anos secretária acadêmica aqui, né, secretária da escola. Mas assim também, vou sair para quê? Vou fazer o quê? Mas qual que é a tua fraqueza? Então, medo, a insegurança, frustração, estagnação, zona de conforto. Então, isso realmente é muito ruim para você. Porque essas fraquezas é exatamente o que te coloca para baixo, tá? Então, a gente faz aqui um momento de reflexão importante. Quando a gente fala das fraquezas aqui, a gente tem que pensar exatamente no que a gente pode melhorar, tá? Então, a gente pode melhorar, por exemplo, a organização, né? Então, falta de organização. Aqui tem muitas, tá? Falta de disciplina, por exemplo. Uma pessoa que nunca tem tempo, uma pessoa que não está focada. Então, a gente tem tudo isso aqui. Então, as tuas fraquezas. Nada melhor do que você mesmo se conhecer, né? Por isso que eu falo que a atividade aqui é de você com você mesmo. Então, você precisa conhecer. E deste lado, então, nós temos as ameaças. Nas empresas, a gente fala muito das ameaças em grande proporção. Por exemplo,
a situação econômica do país, a situação política do país é uma ameaça, a situação de mão de obra é uma ameaça. Então, a gente tem aspectos que a gente chama assim, que são os aspectos que a gente pode prevenir. Eu gosto muito de colocar aqui nas ameaças a prevenção, tá? A prevenção. Você prever. Porque as ameaças existem, acontecem. Agora, por exemplo, o que a gente pode falar de uma ameaça para você na sua vida profissional? O que seria uma ameaça? Né? Ó, mão de obra mais barata é uma ameaça para você. A gente sabe disso. O que mais que é uma ameaça para você? E a tecnologia, né, vai substituir. Cada vez que eu vou no mercado, gente, eu falo para o pessoal que está no caixa assim, você sabia que vai crescer muitos caixas digitais e que você vai poder ficar sem emprego porque está mudando, né, vai ser uma mudança rápida? Então, a gente vai conscientizando assim, né, as pessoas, porque tudo está sendo muito rápido. Eu li um livro agora, não me lembro o nome, mas eu posso disponibilizar para vocês, que fala sobre a quarta onda. Gente, o livro é sensacional. Ele compara a revolução da inteligência artificial que a gente vive hoje como quando foi inventada a roda, né? Que houve uma transformação naquela época. Vocês lembram? Antes de existir que são evoluções que a gente fala, né? Quando a roda ela começou a existir, houve uma evolução. Quando o fogo existiu, houve uma revolução. Daí a pessoa no livro ela compara exatamente a IA com essa revolução. Então, o que a gente tem é tudo antes da IA e tudo depois da IA. Dados, capacidade de conhecimento. Por exemplo, a gente nunca vai comparar o nosso cérebro, o nosso conhecimento com uma IA, por exemplo. Vocês imaginam isso? Por exemplo, esses dias eu perguntei para a IA sobre a minha tese de doutorado, né? Pedi um resumo da minha tese de doutorado. Eu achei incrível, porque a capacidade que ela tem de puxar os dados e fazer um resumo, assim, muito mais rápido, segundos, né, gente? A gente tá falando de 2 segundos em relação ao mercado. Então, o conhecimento hoje, ele tá muito acessível. Por isso que eu também queria mostrar isso para vocês, porque aqui a gente tem exatamente a junção do conhecimento com as suas habilidades e desenvolver as suas atitudes. O que é atitude? Sair da zona de conforto. Qual que é a outra atitude? Você se movimentar e você ser o protagonista. De repente você não precisa ficar esperando a oportunidade para a empresa te dar o melhor benefício e o melhor salário. Você pode correr atrás disso e você pode buscar isso para você. Então, isso tudo a gente tem aqui agora o desenho. Aqui, claro, eu não fiz o meu quadrante, eu fui dando exemplos para vocês para preencher. Bom, olhando aqui o desenho da fofa, que a gente tem aqui as forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, me perdoem pelo erro inicial, a gente tem exatamente o desenho de vocês, o mapa de vocês, a compreensão de vocês sobre pessoa. Claro que isso aqui dá para fazer muito mais aprofundado, dá para a gente desempenhar muito mais detalhado, com outros elementos, com outras comparações, porque quanto mais detalhado for esta matriz, este diagnóstico e esse mapa estratégico de vocês, mais vocês conseguirão encontrar o perfil de vocês. E o que acontece? Quando a gente encontra um perfil nosso, profissional, que a gente tem assim a nossa identificação, a gente começa a olhar para cá e começa a perceber o que pode ser melhorado, o que eu posso fazer, né? Então, como que eu posso criar, né, o que é minha força, o que é uma oportunidade. Aliás, eu quero falar mais uma coisa para vocês aqui. Quando a gente olha para nossas forças, a gente tem que manter ela sempre desenvolvida. Mas quando a gente olha para a nossa fraqueza, a gente tem que trabalhar a nossa fraqueza.
Quando a gente tem oportunidades, a gente busca as oportunidades, mas se a gente ficar só nas ameaças, a gente fica no negativo. Então a gente tem que estar sempre em movimento e a nossa vida muda, os nossos desafios mudam. Então isso aqui também tem movimento. Hoje está desse jeito, semana que vem pode estar de outro, dependendo da realidade de mercado que você estiver. É muito importante. Agora, gente, o que eu quero revelar para vocês, tá? A chave. Agora nós vamos revelar a sua chave, tá? Como que nós vamos fazer? Vou fazer um outro quadrante aqui. De um lado, você vai ter as suas fraquezas. Vamos colocar fraquezas entre parênteses medos, tá? Olhem lá nas fraquezas que vocês têm aqui atrás, aqui as fraquezas dos medos de vocês, aqui desse quadrante, e comece a colocar aqui um embaixo do outro. Coloque aqui. Aí, você tem do outro lado a sua força, tá? E você começa a colocar aqui a sua força. Aí vocês vão começar a comparar as suas fraquezas com a sua força. Ai, Gabi, mas assim, ó, aqui eu tenho só 4 fraquezas, 3 fraquezas, e aqui eu tenho 5, aqui eu também tenho 5, tenho 5 fraquezas aqui, 5, e 5 forças aqui, tá? Então a gente bota numa balança e, tá equilibrado. Eu tenho 5 aqui e você tem 5 aqui. Eu estou equilibrada para o mercado profissional. Isso é lá na nossa educação aqui, né? Na educação, na caixinha, tá certo. Parabéns, você acertou. Você está equilibrada para o mercado de trabalho. Só que na prática, no mundo dos negócios, não é bem assim que vai funcionar não, tá, gente? Não é bem assim. Por que não vai funcionar da mesma forma? Porque este aqui, a fraqueza, pesa muito mais. Muito mais, muito mais, muito mais. Lembra que eu contei no início para vocês? Que eu já vi gente competente demais tecnicamente sendo demitida por questão de comportamento, por uma questão de comportamento, gente. Eu vi pessoas muito boas serem demitidas por questões de comportamento social. Muitas vezes ética, fofoca, comentários desnecessários. Então a primeira, gente, a dica mais legal que eu vou dar para vocês, tá, hoje, tá? A dica mais legal. Fujam de comentários nas empresas. Não escutem comentários de ninguém, tá? E não repassa nada para ninguém, porque um ambiente onde tem comentários é horrível, tá? E falar do patrão, então, nem se fala. Então, a gente tem aqui as fraquezas e no mundo corporativo, a gente tem exatamente isso. Ai, que pessoal de rodeio, ó. Essa Alexandra é uma fofinha, né? Tchau, Alexandra, que bom que você tá aqui. Muito obrigada, gente. Um exercício para responder as perguntas, Giovana, Giza. Tem uma frase sensacional que eu uso, não basta ser bom, é verdade. Porque aqui a gente está falando exatamente da formação técnica, né? Então não adianta você ser só bom na parte técnica, só que assim, ó, gente, nós viemos de uma formação que falaram que você tinha que ser bom, você tinha que ganhar 10, você tinha que ser isso, você tinha que ser aquilo. Tudo teoria, tudo técnica e teoria, a gente não foi desenvolvido. Por isso que eu estou aqui falando para vocês das habilidades, gente. Eu liderei mais de 700 pessoas. Cada pessoa é de um jeito, cada pessoa tem sua estrela, cada pessoa pode brilhar no seu lugar. Eu vou contar rapidinho para vocês uma história que eu transformei a vida de uma menina. Quem sabe alguns aqui da cantina estejam... lembram, né? A Luana trabalhava na cantina da Uniavan, era uma menina que era órfã, e que eu não sabia que ela era órfã também.
E ela era sempre muito dedicada, assim, na cantina. Ela tinha muita habilidade, assim, com a comunicação, com ser gentil, estar prontificada. Ela tinha várias habilidades dessas. E aí um dia eu chamei ela para uma entrevista. Eu falei, não, você vem aqui para uma entrevista porque eu preciso de uma menina com iniciativa como você. Gente, olhem bem. Ela trabalhava na cantina, ela estava de touca da cantina, ela estava ali. E eu chamei ela, fiz uma entrevista com ela, gostei dela e falei, não, você vai começar a trabalhar comigo. E eu dei uma oportunidade para ela. E ela desenvolveu muitas habilidades. Ela desenvolveu tanto habilidade técnica, tanto quanto habilidade comportamental. Hoje, inclusive, ela trabalha num banco muito bem empregada, porque ela desenvolveu as suas habilidades. Ela teve uma vida transformada, tanto com a parte do conhecimento, que é importante, viu, gente? Vocês sabem que eu sou estudiosa, não, em momento algum estou falando que diploma não é importante, formação não é importante, ela é, mas ela não é só o suficiente hoje, tá? Então ela teve uma vida transformada. E é isso que eu fiz na minha vida e é isso que eu quero fazer também para vocês hoje. Quando a gente fala assim que eu vou entregar uma chave para vocês, é exatamente isso que eu vou fazer. Vou entregar uma chave para vocês, a chave da sua transformação. Eu tenho certeza, tá? Então, aqui, gente, se você... Quanto mais forte você for aqui, deste lado da balança da gangorra, mais auge na sua carreira. Então, aqui que você começa a entender a sua chave profissional. Essa é a sua chave. É a sua identificação. Isso vocês não vão encontrar desenhado por aí em livro nenhum. Não tem como eu falar para vocês, porque muito do que eu trouxe hoje para vocês são os avanços que a gente faz, né, em relação ao nosso conhecimento, das nossas aplicações, mas também com o mercado profissional, do que a gente vê, do que a gente aperfeiçoa. Mas sabe que eu tenho escutado muito, assim, de jovens falando assim, mas eu não aguento mais fazer curso, fazer capacitação, fazer formação, porque eu não aguento mais, porque eu já investi em graduação isso, pós-graduação aquele, curso aquele, daí, eu vou fazer outra graduação porque eu não estou conseguindo me encontrar, porque eu não estou satisfeita, porque isso, porque... Gente, assim, ó, calma, calma. Por quê? Porque nós, humanos, vamos nos transformando. Sempre. Essa evolução, essas mudanças precisam acontecer. Agora, o que eu também quero dizer para vocês, que a quantidade de coisas que existem na internet, de conteúdo, de conhecimento, que tudo que aparece para você no digital, realmente é um tiroteio. E quantas coisas vocês podem fazer e que vocês vão pagar e que realmente não vai contribuir, não vai transformar a sua vida. Porque muito disso também acaba sendo conteúdo. Muito disso acaba não sendo olhando para você, olhando para a sua necessidade, né? E quando eu pensei muito nesse projeto, eu comecei a pensar muito na minha carreira, porque eu falava assim, ó, eu vou trabalhar com ensino, eu ajudo as pessoas e o que eu quero continuar fazendo é isso. Eu gosto muito, eu sou apaixonada pela educação, eu adoro ensinar, adoro estar aqui com vocês. E é isso que eu quero fazer para a minha vida. E transformar a vida das pessoas, principalmente, que é o propósito de qualquer pessoa que trabalha com educação e como ser humano, né? Então a gente precisa entender isso. Bom, agora que você... Eu não consigo ler todos os comentários, tá, gente? Mas é isso. Agora que você tem aqui o acesso da sua chave, tá? Ó, eu quero até fazer uma brincadeira com vocês. Essa chave aqui que eu entrego para vocês do mapa de vocês, que vocês têm ali na mão e vocês podem refazer essa atividade prática amanhã, várias vezes, ela tem que abrir esta caixinha aqui, ó, da formação de vocês, tá? Ela tem que abrir a caixinha para estar preparada para o mercado de trabalho, para que você consiga desempenhar o seu papel, tá? Profissional com excelência. Você é uma estrela. Você é um ouro, inclusive a minha caixinha tem ouro aqui, ó. Já é proposital, para você saber que você tem muito talento. As pessoas nascem com isso. Deus nos deu isso, gente.
Quanto mais eu rezo, mais eu percebo o quanto que Deus, o Espírito Santo, pode iluminar a gente e dar capacidade, tá? Então é isso, você precisa ser lapidado, tá? Para a vida profissional. Agora que você já entendeu que até aqui nós trabalhamos a sua chave, eu tenho uma pergunta para você. O que você vai fazer com a sua chave que está aqui? O que você pensa em fazer com a sua chave? Se vocês quiserem mandar aqui, vocês podem mandar, tá certo? Você precisa agora, a partir disso, ter um plano de ação com a sua chave. Você não pode ficar mais na mesma situação que você estava. Essa aula hoje é exatamente para isso. Eu vim aqui, me preparei para entregar conteúdo para vocês começarem a pensar no seu talento, no seu potencial, e se você não os tem, para desenvolvê-los e para trazer o melhor para vocês. Quer ver, ó? Quando essa caixinha abrir, né, que vocês vão fortalecer as habilidades, vocês vão estar prontos para ter qualquer oportunidade, que é a caixinha da oportunidade. Muito bem, tá? Olha só, gente, agora eu vou entrar na parte mais valiosa que eu tenho para convidar vocês, tá? É a parte mais importante e é exatamente por isso que eu estou aqui. Como eu falei para vocês do meu propósito de ajudar pessoas, de transformar, de tirar da estagnação ou de tirar de uma zona ruim para criar uma nova oportunidade de trabalho, esse é o meu propósito, vocês já conheceram. Vocês também já perceberam que eu estou aqui disposta para ajudar vocês a melhorar o caminho profissional de vocês. Por vários motivos. Primeiro, porque estudei muito na área. Segundo, executei cargos de liderança e contratei milhares de pessoas. E terceiro, porque é possível a gente fazer esta transformação, tá? Inclusive, quando eu resolvi montar o método avançado ao conhecimento, o avançado em relação à sua habilidade, método avançado ao conhecimento, foi exatamente para trazer isso para vocês, para que vocês tenham uma estrutura de como que vocês podem aprender, fortalecer a sua carreira. E mais do que isso, gente, eu quero abrir uma oportunidade única para vocês hoje. O que eu vou fazer para vocês hoje aqui, nesta aulinha, eu nunca fiz em lugar nenhum. E dificilmente vou repetir esse tipo de estratégia ou esse tipo de proposta, tá? O que eu tenho para vocês hoje é uma proposta muito importante. E eu quero, antes de falar qualquer coisa, explicar por que que eu acredito que eu posso transformar você para a sua carreira e para a sua profissão. Primeiro, porque eu tenho um método estruturado, estudado, desenvolvido por várias situações. Inclusive, quando eu falo de método, eu falo de fases. Quando eu comecei a estudar o conteúdo de habilidades, que minha irmã também, minhas cunhadas, minha irmã, todo mundo, a Júlia, a Juliana, o pessoal falava assim, meu Deus, mas você está falando assim muita coisa. E realmente, as habilidades, elas têm muito conteúdo na internet. Primeiro eu quero dizer para vocês, tem muito conteúdo na internet sobre isso, com certeza tem vários conteúdos, enfim, muita coisa. Mas quando a gente fala de organizar, de planejar, que é o papel do professor, que é o que a gente faz, eu criei uma estrutura do método. E ele tem 4 níveis, esse método. Ele tem o nível da primeira, que é o nível bronze, onde você, aluno, vai conseguir descobrir a sua habilidade. Então, o nível bronze, o aluno precisa descobrir a sua habilidade e descobrir as suas forças. Lá do quadrante das forças, lembra? Ele não sabe quais são as forças que ele tem, quais são as melhores coisas que ele faz. Ele não consegue descobrir. Então, esse nível de habilidade é o nível bronze. Depois, no método, tem o nível prata, que é exatamente quem? Pessoas que já estão no mercado de trabalho, que já têm habilidades desenvolvidas e que precisam destacar as habilidades. Então, a gente está falando de um nível
prata, eu, né, já tenho habilidades, preciso dar uma lapidada nas minhas habilidades para me tornar mais forte para o mercado de trabalho. Beleza, então você é nível prata. Depois a gente tem a terceira, que eu chamo de habilidade, terceira que é o ouro, que é a habilidade de impacto. Aqui a gente está falando exatamente de você que já sabe a sua habilidade, já desenvolveu a sua habilidade, mas precisa desenvolver habilidades chaves. E essas habilidades chaves é liderança, comunicação, oratória, claro, retórica, posicionamento, gente, tá? Essa habilidade aqui eu incluí, tá? Posicionamento, porque precisamos falar sim sobre posicionamento, como você se posiciona em relação a vestimenta, comportamento, tudo isso, posicionamento e inteligência emocional e inteligência artificial. Então, quando a gente fala de nível das habilidades, a gente está falando exatamente disso. A gente precisa conhecer cada nível de aluno para saber qual nível você se encaixa. Porque a gente não pode falar de habilidades, por exemplo, uma pessoa que não se formou ainda, que não entende sua habilidade, com uma pessoa que já está no mercado, já está bem estabilizada, já tem uma boa estrutura, umas boas condições. São desenvolvimentos diferentes. Quando a gente vai no digital, tá? Vou fazer um desenho aqui bem rapidinho, tá? E se vocês não precisam nem desenhar, vou fazer um desenho rapidinho. Quando a gente está buscando conhecimento, por exemplo, é como se a gente tivesse uma escadinha, tá? De conhecimento. A internet tem tudo isso aqui misturado, tá? Então, a gente tem aqui o mundo do nosso conhecimento. Aqui são vários níveis. Quanto mais tempo você buscar conteúdo, conhecimento, informação, mais tempo você vai levar. Você pode ter começado um conteúdo aqui, ó, bem no meio, em relação ao seu aperfeiçoamento. Mas você não tinha como ter previsto que o conteúdo, de repente, ele começaria mais embaixo. Então, quando a gente fala de conteúdo disponível, é isso. Tem tudo hoje na internet. O conhecimento, gente, está disponível. O que a gente não sabe é como organizar o conhecimento e quando é o momento certo, quando é a hora certa, o que eu devo aprender, como eu devo fazer. Por isso que é tão importante ter o que a gente chama o guia, um professor, um mentor, porque essas pessoas é que vão saber direcionar vocês. É isso que eu quero fazer com vocês, tá? A segunda situação, gente, além da parte do método, que eu mostrei para vocês a importância, nós temos uma questão de ambiência. Quanto mais você estiver conectados com pessoas que querem movimento, que querem transformação, mais você consegue desenvolver também a sua média, né? Essa semana eu fiz um post, você é a média de brilho das pessoas que andam com você. Quanto mais você brilha, mais as pessoas também brilham. E o terceiro é porque se você faz uma mentoria comigo, você tem uma professora particular te acompanhando. Se você compra um curso no digital, na internet ali, você tem que fazer o curso praticamente sozinha, né? Então você compra o curso, desenvolve e você não consegue avaliar qual o seu nível em relação à aprendizagem. Então eu gosto muito da ideia de pensar que é necessário a gente estar disponível para quem quer transformação, para quem quer sair da zona de conforto, para quem quer realmente transformar a sua carreira. É para isso que eu estou aqui, para ajudar você, tá? Muito bem. Então, antes de eu falar de valor, que eu já vou falar aqui de valores para vocês, eu quero falar também que o conteúdo, tá? Que nós temos até final do ano agora, 98 dias, eu contei hoje, tá, gente? Nós temos 98 dias até o final do ano. Tirando a semana de Natal e Ano Novo, né, que você também vai querer dar uma folga entre Natal e Ano Novo, nós estamos falando exatos de 90 dias, tá? 90 dias para que você transforme a sua vida para 2026. Eu tenho certeza que em 90 dias é possível você transformar a sua carreira, a sua vida para 2026. Antes de eu falar sobre o preço, eu quero te dar clareza sobre a mentoria que a gente organizou aqui, o que você vai ter, tá? Nessa mentoria.
Você vai receber, agora vem a parte muito boa, tá, gente? Que é a parte que a gente entrega para vocês. Vocês vão receber 2 encontros mensais, tá? Com muitas trocas de experiências. As vagas são limitadas, serão só 6 pessoas por mentoria, então não tem como abranger muito, né? Essa quantidade de pessoas. Vocês terão acesso a um curso gratuito, gravado, de planejamento estratégico pessoal, para você acessar quantas vezes você quiser. O conteúdo sobre planejamento estratégico pessoal, que é um aprofundamento dessa fofa. A aula que eu estou dando hoje, inclusive eu já gravei, já está pronta e ela já está disponível para a gente entregar. Então, já está disponível um curso sobre planejamento estratégico pronto para vocês. Outra coisa, vocês vão ter acesso a uma IA sobre mercado de trabalho e habilidades, onde vocês vão perguntar sobre as suas necessidades, como desenvolver, conversar com a IA para desenvolver também melhores as suas habilidades, tá? Vocês ainda terão um grupo de WhatsApp para compartilhar experiências e trocar informações, material de apoio, indicação de leituras e aplicações práticas. Nós vamos colocar a mão na massa para mexer com você, tá? Nós todos vamos nos mexer bastante. E outra situação, direcionamento para um novo posicionamento. Vocês estão anotando esses benefícios todos que eu estou apresentando aqui para vocês, gente? Porque, olha, estão incríveis demais. São propostas maravilhosas para vocês. E quanto tudo isso vai custar, Gabi? Já que a Gabi entregou a chave, quanto isso tudo vai custar? Antes de eu falar, eu quero te dar um presente. Ainda vou te dar mais um presente, gente. Olha só, tem esses bônus, mas eu também vou te dar um presente. Essa mentoria está muito especial. Está muito especial porque ela foi pensada com muito carinho, então eu tenho certeza que a gente vai conseguir atingir primeiro sua expectativa, tá? Segundo que eu preciso te dar presente. Então vai lá, um presente, tá? 2 sessões individuais comigo, uma no início da sua mentoria, só eu e você, e uma no final da sua mentoria, eu e você, tá? Você tem que ter o plano pronto, você vai ser confiante, e eu tenho certeza que é um programa que pode desenvolver muito você, tá? Então, esse é um presente para você. O segundo presente, nós vamos fazer um encontro, final do ano, aqui em Balneário Camboriú, exclusivo para essa turminha. E neste encontro a gente faz entrega de certificado, óbvio, e mais um prêmio surpresa. E esse prêmio é surpresa. Então, esse prêmio eu não posso falar. Mas a gente tem aqui 2 presentes muito especiais. Primeiro, a sessão e depois o encerramento aqui em Balneário Camboriú, tá? Com todos os participantes da mentoria, com trocas, muito legal. E um prêmio que eu vou dar para vocês, tá? Mas o que acontece? Isso só é possível, isso tudo de benefícios, valores, de benefícios, bônus, é possível para as próximas 24 horas. E como que a gente vai trabalhar então? Agora, eu vou revelar para vocês o preço, tá? Quando a gente fala de revelação do preço, a gente precisa entender que existe vários preços na internet. E realmente, e tem até gratuito, né? O que a gente precisa entender é como funciona a entrega de organização, de planejamento, de conteúdo, de valor, de disponibilidade do mentor, tudo isso pesa, né? Então hoje, a mentoria, tudo que eu estou entregando para vocês hoje, custa no mercado hoje, com qualidade, com uma pessoa de autoridade, custa em média R$6.000, tá? Mas eu vim com uma proposta para vocês irrecusável. Eu estou até porque vocês serão minha turma de fundadores, né? Serão e devem ser uma turma de fundadores. Então, este valor está pela primeira vez. Quando eu falei lá no início que eu ia fazer uma proposta irrecusável para vocês, é isso. De R$6.000 com 60% de desconto para a gente fazer um plano de ação com essa turma de fundadores até final do ano, exclusivo para vocês. E apenas 6 vagas. Olha, gente,
de 6 mil, 60% de desconto com 6 vagas, tá? E ainda, eu tenho uma garantia para você, tá? Porque assim, como eu quero entregar muito para você, e eu quero entregar clareza, e eu quero entregar ação imediata, o meu compromisso é que se você não conseguir desenvolver, eu vou pegar na sua mão e a gente vai fazer um passo a passo personalizado. Eu garanto para você que você sai sim com um projeto, com um mercado, com possibilidades, com alternativas e com condições para dobrar o seu salário hoje. Isso que eu não conheço o seu salário. Mas é isso, quando você fortalece suas habilidades, quando você sabe as oportunidades que você tem e você sabe para onde você quer chegar, é possível chegar sim, é isso que a gente tem que trabalhar. Você está na nossa primeira turma, tá? É a turma de ponto de partida, então a gente vai ter muito mais do que esse valor em si. Quando eu pensei no desconto para você, ele é exatamente uma ideia de incentivo para você investir o seu dinheiro de uma forma certa. Veja bem, eu sei que esse valor muitas vezes pode ser difícil para sua casa, filhos, contas, país em situação difícil. Eu sei como é que é exatamente isso. Só que são nesses momentos de turbulências que quem se prepara sai na frente. Se você estiver preparado, porque tudo que está embaixo, né, ela sobe. Então, se você está num momento de turbulência aqui, você sabe que você vai conseguir, que você não vai ficar para sempre aqui. Mas você não pode deixar a oportunidade boa passar, porque se passa, você também não fica preparado. O que a gente precisa é agora colocar você numa boa oportunidade para você estar pronto, porque vai chegar um momento em que vai dar certo os teus projetos e tudo vai melhorar. Mas, pensando bem que a situação financeira pode ser um problema para você, eu ainda consigo parcelar esse valor em 3 vezes de R$800. Ou seja, eu estou falando assim de uma transformação de carreira, 2026, novos projetos, novas habilidades, desempenhando um papel com carreira, com autonomia, com segurança, sabendo onde vai, com coragem, porque coragem é muito importante, é o que faz você tomar decisão e se transformando, que eu tenho certeza que consegue, tá, gente? Eu até queria fazer uma comparação com vocês, que uma mensalidade de doutorado hoje, né, do que eu fiz, custa 5 mil por mês. Então, claro que, nossa, mas ela tá comparando. Eu tô comparando, porque o que eu vou entregar para você tem muito mais valor. Tem muito mais valor do que simplesmente a titulação acadêmica, até porque tudo que eu aprendi lá, eu vou trazer para vocês com um preço muito melhor, com uma estrutura muito melhor. E realmente com o que o mercado aplica, tá, gente? Então, isso é muito importante. Mas, antes de eu finalizar, eu quero dizer mais uma coisinha para vocês, tá? Eu preciso fazer uma aplicação de um teste com vocês, de uma avaliação. Porque como eu falei no início, que a gente tem que lapidar essa estrela, a gente tem que fazer você brilhar, aqui está a sua chave, eu entreguei sua chave hoje para você, você sabe o que você tem que fazer com ela, é uma escolha sua que você vai fazer, tá, gente? Mas eu preciso aplicar um questionário com vocês para saber o seu nível, porque eu não posso colocar um aluno ouro com um aluno bronze, por exemplo. Então, eu preciso classificar, identificar, conhecer melhor vocês. Então, este formulário, ele vai ajudar muito para que eu consiga entender melhor você, conhecer melhor você, de como que eu posso te ajudar. Afinal, você, ali de casa, que é a minha estrela, tá certo? E eu espero o retorno de vocês. Vocês podem me mandar eu vou mandar o formulário para vocês, já vou mandar o link agora, depois no final da nossa live. E vocês já podem mandar para mim, né, de preferência no meu WhatsApp privado, tá? A resposta da foto de vocês da fofa, tá? Quem preencher o questionário tem 24 horas para ganhar todos os bônus que eu apresentei aqui para vocês, inclusive um evento em Balneário Camboriú no final do ano. Quem enviar o questionário, me manda depois no WhatsApp particular uma foto da sua fofa, tá? E passa limpo, né? Já que a professora Gabi errou,
mas depois passa limpo, faz bem bonitinho aí pra mim, tá? E, por fim, eu tenho só mais uma coisinha pra dizer pra vocês, que a gente encerra a nossa noite. Eu estou muito feliz com a participação de vocês, tá, gente? Se vocês puderem também mandar comentários aí do que vocês acharam, eu vou ficar muito feliz. Eu vou mandar aqui no grupo já o formulário de aplicação, vocês podem fazer. E vocês têm duas escolhas hoje, tá? Duas, sendo bem sincera com vocês. A primeira, continuar do jeito que está, na mesma situação, vem 2026 e tá tudo certo. Ou responder o questionário, se preparar e brilhar comigo nessa jornada do mercado profissional. Pegar essa chave, usar da melhor forma possível e estar pronta para o mercado de trabalho. E eu vou falar uma coisa para vocês, muito importante. O que mais tem é empresário procurando gente qualificada e competente, cheias de habilidades para trabalhar e pagando muito bem. Então, o que a gente precisa é exatamente desenvolver habilidade, competências e transformar você, tirar você da caixinha, tá, gente? Tirar você da caixinha. Eu posso te ajudar, eu sei como te ajudar, te dar segurança, senão eu não estaria aqui entregando isso para vocês, tá, gente? Se eu não fosse capaz, eu não estaria aqui para entregar isso tudo para vocês. Então, eu espero por vocês, vou mandar mensagenzinha e aí qualquer coisa estarei à disposição, tá? Eu agora, só deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem alguma pergunta. A professora Bianca escreveu aqui que o desenvolvimento das virtudes é fundamental para que possamos ordenar a vida pessoal e profissional, verdade? Com certeza. Estou em rodeio, estou adorando, Gabi. Ai, que amor. Então tá, gente, eu acho que é isso. Eu continuo com vocês, vocês continuam comigo. Espero que a gente consiga desenvolver vocês cada vez mais, estarem prontos com essa chavezinha e crescer profissionalmente, que é o que eu vim aqui fazer, né? Desenvolver você para que você cresça e tenha muito potencial. Tá certo, gente? Um abraço e até mais. Um beijo, gente. Tchau!